A gente segue repercutindo a reta final da CPI da pandemia. Hora de mais uma entrevista importante aqui no CNN 360. E a gente vai conversar agora com o senador Eduardo Girão, que vai aparecer aqui na tela para conversar com a gente, titular também da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador, muitíssimo obrigado pela presença, senador. Sei que o senhor está nos nossos estúdios aqui em São Paulo, então o senhor me ouve muito bem, senador. Eu gostaria de começar lhe fazendo um questionamento sobre a última entrevista, uma das outras entrevistas que o senhor deu aqui na CNN, ainda em setembro. O senhor disse que a CPI precisava ser mais técnica e menos pirotécnica, né? Diante de tantos esclarecimentos e tantos depoimentos importantes que aconteceram nesse último mês agora, o senhor continua com a mesma opinião, senador? Kenzo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Eu acredito que essa CPI ela vem mostrando a cara desde o início, para que ela veio, né? E essa questão política eleitoral é muito clara para quem acompanha essa CPI com o mínimo de independência. A gente, graças a Deus, teve o cancelamento dessa festa que inclusive gerou repercussão, uma comoção nacional, porque aí seria escancarar o final dela com um show pirotécnico. O que a gente viu durante essa CPI foi evitar rastrear a corrupção, um requerimento meu que foi aprovado pela maioria dos senadores, que deu origem à própria CPI, foi ignorado completamente. A gente viu um festival que envergonha o cidadão de bem brasileiro, um festival de show de horrores, quando se humilha os depoentes, quando eles não confirmam as narrativas da cúpula da CPI, indução de respostas, ameaça de prisão. A gente viu de tudo nessa CPI. Infelizmente, não tivemos resposta, como o caso escandaloso aí, inclusive o próprio ministro Wagner Rosário, que foi um requerimento meu, que chegou aí à CPI, ele deixou claro que foram 120 bilhões de reais enviados para estados e municípios, ou seja, não faltou dinheiro, mas sobraram escândalos. Um deles é o Consórcio Nordeste, que a cada dia que passa fica evidenciado algo grotesco, né? Vidas foram perdidas por corrupção. Inclusive, esse final de semana aqui em São Paulo eu tive com a deputada Janaína Pascoal. Em Natal, fui lá na CPI da Covid, que foi criada para fazer o que a CPI do Senado simplesmente foge, que rastrear corrupção, que é um valor que o povo brasileiro não tolera mais. Então, eu acredito que não tem prova maior do que uma CPI eleitoreira quando você vê surgirem dela, nesses 120 dias de trabalho, 3 candidatos à presidência da República dentro da própria CPI. Isso realmente denota aí o compromisso dela, que é uma antecipação do calendário eleitoral do ano que vem. Isso não é correto com a população brasileira, não é correto com o momento que a gente vive, os preços subindo, gente, enquanto a gente está aqui morrendo por coronavírus, pessoas precisando de emprego, com fome e se fazendo politicagem à altura do campeonato, tirando a energia do Congresso Nacional para fazer um espetáculo político eleitoral para o ano que vem. Eu não acho isso correto, tenho denunciado isso e, felizmente, acredito que está acabando essa CPI, porque ela já caiu no descrédito do povo brasileiro, que já demonstrou aí em pesquisas que não concorda com esse tipo de manipulação explícita. Senador, o senhor já está acostumado a participar das entrevistas aqui no CNN 360, então a gente faz sempre essa rodada com nossos analistas. Eu chamo agora para fazer um questionamento para o senhor a Renata Agostini, direto de Brasília. Renata, o entrevistado é seu. Olá, senador, boa tarde. Bem, o senhor não economizou durante esse tempo de CPI em críticas, o fez em entrevistas, mas também durante sua participação na comissão. Mas gostaria de olhar para o outro lado, né? Foram muitos meses de trabalho. O senhor não vê episódios nos quais a CPI acertou ao investir em investigação? Por exemplo, vou citar aqui um caso que ficou por finalzinho, mas chocou muita gente. Eu me incluo, os depoimentos relacionados à atuação da Prevent Senior. A gente viu ali relatos
de médicos que tiveram a sua autonomia cerceada ou que não puderam usar equipamentos de proteção adequados, paciente dizendo que a ele estava sendo negado o tratamento adequado numa unidade intensiva ou que não estavam sendo dados esclarecimentos necessários sobre a doença. O senhor vê acertos da CPI? Esse da Prevent Senior não seria um caso importante, até porque a ANS, no fim, anunciou medidas. Olha, Renata, muito boa a sua pergunta. A gente vê uma parcialidade escancarada dentro dessa CPI. Agora, é óbvio que dentro da parcialidade eles fizeram um trabalho que nós pudemos nos aprofundar, como nesse caso, por exemplo, da Prevent Senior. Inclusive, eu entrei com o requerimento para tentar saber mais. Vocês acompanharam bem isso quando eu quis chamar o secretário de Saúde do Estado de São Paulo para que ele pudesse justificar algumas situações que nós ouvimos no depoimento de pessoas ligadas à empresa, como no caso das subnotificações dentro do hospital. E aí eu acho que foi o grande problema, porque eu disse que queria investigar essas subnotificações e meu requerimento também previa as supernotificações. Eu, lá em Brasília, recebi dezenas de denúncias, aqui de São Paulo inclusive encaminhei para as autoridades no ano passado ainda, não recebi retorno do governo de São Paulo, mostrando famílias indignadas, paulistas, que mostraram que os seus parentes, seus entes queridos, morreram por outra causa, mas estava colocado como Covid. Então, nesse depoimento que a gente teve 2 semanas atrás, nós conseguimos aprovar um requerimento para que o secretário de Saúde de São Paulo fosse a Brasília, na CPI, e a gente ia aproveitar e investigar os 2 casos. Mas não, porque ia falar de supernotificação, ficou muito claro que aí houve uma blindagem, acredito que até política, para que o secretário de São Paulo não fosse a CPI. Então, tudo que a gente tenta, você vê que o próprio ministro Wagner Rosário foi emblemático. Apenas 2 senadores fizeram perguntas para ele. Se criou uma confusão lá, só eu fiz perguntas. O outro foi uma questão mesmo de discurso político. E nas perguntas que eu fiz foi muito interessante, porque ficou evidenciado aí prejuízos multimilionários durante essa pandemia por desvio de verba pública, corrupção. E isso, evidentemente, nós temos que concordar, matou brasileiros. E se a gente tem que apurar toda a verdade, a gente tem que ver governo federal e temos que investigar, que se aprofundar, como fizemos, mas também estados e municípios. Não esquecendo que o Supremo Tribunal Federal também deveria ser ouvido nessa CPI, porque no início, lá atrás, em março do ano passado, ele tirou algumas atribuições do governo federal e passou para estados e municípios. Então, veja essa salada que a gente se encontra quando o próprio Senado Federal foi obrigado, porque o Supremo Tribunal Federal mandou o Senado abrir também essa CPI. Então, essa confusão institucional que virou o Brasil por projeto de poder, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas o pano de fundo de tudo isso é projeto de poder. Nós temos aí essa briga política no Brasil que mais atrapalha do que ajuda que a gente busque as soluções. Senador, o Leandro Rezende, do Rio de Janeiro, também tem um questionamento para fazer para o senhor. Leandro, o entrevistado é seu. Obrigado, Kenzo. Senador, obrigado também por mais uma vez estar conversando conosco aqui. Eu queria perguntar sobre os questionamentos que o senhor fez no caso da Precisa Medicamentos, No dia 23 de setembro, quando o Danilo Trento, que é um dos diretores, foi prestar depoimento, o senhor lembrou de uma ligação da Precisa Medicamentos e dos sócios ali nessa negociação da Covaxin com os jogos de azar. Eu queria perguntar para o senhor qual a avaliação que o senhor faz desse escândalo da vacina Covaxin, que é um dos principais temas investigados pela CPI da pandemia. O senhor considera que houve erro do governo federal e de quem especificamente se houve erro nessa questão da Covaxin, senador? Olha, Leandro, eu tento me pautar pela justiça, tentar fazer um caminho independente, como a gente tem feito no Senado Federal,
não é fácil, porque a gente está vivendo um ódio muito grande que ofusca a percepção da verdade, da realidade, né? É aquela premissa, o ódio ele aprisiona e é o amor, o perdão que nos liberta. Então é uma emoção muito grande que está acontecendo dentro dessa CPI, já virou até vingança pessoal quando colocaram, Leandro, o ministro Sérgio Moro. Semana passada e semana retrasada, o relator Renan Calheiros, que tem problemas com ele, de investigações, de Lava Jato, enfim, colocou o ministro Sérgio Moro lá, apresentou um post que ele teria nessa época aí que o governo federal foi atrás da Índia, do primeiro-ministro da Índia, tentar buscar aí solução naquele momento delicado que a gente vivia. E o ministro Sérgio Moro, num momento de também buscar solução, porque quem não sofreu nessa pandemia? Quem não perdeu alguém próximo nessa pandemia, né? Foi uma tragédia humana, mundial, global. Então, eu acredito que essa questão da Precisa, em termos de materialidade, inclusive naquele dia eu tentei buscar, inclusive, uma comitiva brasileira que foi junto com a Precisa ou em voos separados, mas chama a atenção porque a jogatina, os jogos de azar, existe um lobby poderoso que quer trazer para o Brasil e a gente viu que essa empresa que atua desde o governo do PT, né? Aliás, antes disso, ela vem atuando no governo federal, ela talvez esteja ligada a outros lobbies que a gente precisa ver que tentam aí abrir a porta para a corrupção novamente, já que o cerco foi fechado, lavagem de dinheiro, destruição de família, que é a base de tudo, né? Porque o jogo de azar, ele devasta a família, junto com ele vem tráfico de droga, tráfico de armas, e a gente precisa se aprofundar. No relatório independente que eu estou fazendo, que não vai ser um relatório nem oposicionista e nem o que os governistas estão fazendo, eu vou colocar lá nesse relatório as minhas impressões com os dados que eu tive durante essa CPI, de eventuais erros e ações do governo federal, sim, tem algumas situações ali que eu percebo, mas também os estados e municípios que foram vergonhosamente, eu vou ratificar isso, vergonhosamente blindados nessa CPI. Esse consórcio do Nordeste, o calote da maconha que nós tivemos aqui, com suspeitas fortíssimas que 2 ex-ministros do governo Dilma estariam envolvidos até a medula, é algo que a gente precisava, por uma questão moral, se aprofundar. Mas a CPI, mesmo eu falando quase todas as sessões, fazendo requerimentos, ela não quis chamar Carlos Gabas, né, não quis chamar outros atores importantes, o que a CPI do Rio Grande do Norte, através do deputado Kelps, está fazendo. Por exemplo, o Edinho Silva, o ex-ministro também do governo Dilma, já foi convocado e vai prestar esclarecimento, assim como o senhor Carlos Gabas também foi, o atual diretor do Consórcio Nordeste. Mas, acredite se quiser, Carlos Gabas, que queria tanto explicar, que deu entrevista junto com o ex-presidente Lula, dizendo que tinha explicação o caso do Consórcio Nordeste, pegou um mandato, um habeas corpus debaixo do braço e não falou nada. Inclusive coisas que não incriminariam absolutamente. Ele foi ao Rio Grande do Norte e ficou calado e aquilo causou uma revolta muito grande na cidade e eu pude constatar isso na semana passada. Senador, o Yuri Pita também tem um questionamento para fazer para o senhor. Eu gostaria que lhe pedir a gentileza que o senhor fosse objetivo na resposta, porque o nosso tempo do jornal está quase acabando e a gente precisa entregar para o Márcio Gomes, que já está aqui na minha orelha. Deixa eu ir bem rápido aqui, então, Kenzo. Boa tarde, senador, mais uma vez. Então, o senhor falou que pretende elaborar esse documento, esse relatório paralelo com o que o senhor apurou por conta própria ou mesmo informações que foram coletadas durante a CPI. O que encaminhamento que o senhor pretende fazer com esse relatório? O senhor pretende fazer, a exemplo do que os senadores do grupo majoritário estão falando, por exemplo, em um observatório no Senado para ter o acompanhamento do relatório oficial? O senhor pretende fazer algum trabalho nesse sentido para que essas descobertas do seu relatório paralelo sejam apuradas por outros órgãos, como ministérios públicos nos estados? Ou o senhor acha que é hora de se debruçar nas questões que estão no Senado? O Senado tem, por exemplo, a sabatina de André Mendonça, que está pendente, e outros assuntos que estão ali na agenda do Senado Federal.
Olha, eu não poderia, Yuri, me omitir com tudo que eu vi lá nessa CPI, com tudo que eu pude analisar com a equipe, né? Então a gente vai deixar registrado com o máximo de justiça, mesmo sabendo das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas procurar fazer um trabalho que mostre tanto falhas do governo federal, como também dos estados e municípios e STF dentro dessa pandemia. Eu espero que sirva de legado, para as futuras gerações. Quando a gente tiver, segundo especialistas dizem, nós teremos outras pandemias e que a gente saiba como agir. Agora, a gente não pode colocar responsabilidade em um só, isso não é correto, né? Ainda mais por uma questão de projeto de poder. Então a gente precisa trilhar esse caminho. Você falou uma palavra-chave, o Senado está parado, né? E essa sabatina que não foi feita do doutor André Mendonça é algo absurdo, porque não existe nenhum argumento republicano para não ter sido feito ainda. Então eu acho que o feitiço está virando contra o feiticeiro e está existindo também uma cobrança nacional para que o Senado faça esse papel, porque o STF, com 11, já é muito criticado no país, você imagina com 10, onde todo empate vai para o réu. Então a democracia está perdendo com essa demora, com essa sabotagem que está acontecendo dentro do Senado na sabatina do indicado pelo presidente. Tá certo, então. Muito obrigado, senador, pelas informações, pela entrevista ao vivo aqui no CNN 360. Muita paz para vocês. Tudo de bom. Obrigado.